Olá a todos. Para quem estiver entrando aí pelo YouTube, eu vou colocar na descrição deste vídeo o link desse arquivo, que é feito no formato de Sway, que fica bem facinho para vocês lerem no celular. Quem estiver entrando pelo Google Classroom, que é o Google Sala de Aula, também vai ter lá o link para poder acessar, tá bom? Então, nós começamos aí com Revolução Russa. Antes de entrarmos no mérito, sim, o que é socialismo, o que é capitalismo, o que é comunismo, que isso nós trataremos aí mais à frente. Nós teremos uma aula específica sobre isso, a nossa próxima aula, inclusive, será sobre isso. Mas neste momento, nós vamos aos fatos. O que aconteceu dentro da Rússia que, em 1917, ela abandona a Primeira Guerra Mundial? Qual é o fato que faz com que ela seja obrigada a se retirar da guerra? Então, é preciso entender o seguinte: a Primeira Guerra Mundial não gerou os fatos que levam à Revolução Russa. A Primeira Guerra Mundial agravou esses fatos, porque a Rússia já era um país com inúmeros problemas, inclusive o czar, né, que é o título do imperador russo, ele é chamado de czar. Esse czar, ele acreditou que a Primeira Guerra Mundial ia reduzir os problemas, porque devido àquele clima de otimismo e tudo mais, acreditava-se que a guerra duraria pouco tempo. Como sabemos, ela não durou os 2, 3 meses que todo mundo previa. Ela teve uma duração de 4 anos. Então, era muito tempo para os russos permanecerem na guerra com todos os problemas que eles já tinham acumulados de anos. Então, vamos retomar aí quais eram esses problemas, tá? Então, primeiro, a Revolução Russa, ela também não ocorre num único momento. A Revolução Russa, ela tem duas partes. Na primeira parte, ocorrida em fevereiro, ocorre uma série de coisas que a gente vai falar aí, e aí não resolve-se os problemas da Rússia da forma como a maioria da população queria. Em outubro ocorre uma segunda revolução, tá? Então, o imperador da Rússia nesse momento era o czar Nicolau II. Era ele quem coordenava e dirigia o país de forma absolutista. Então, ele não dividia os poderes com ninguém. Qual o contexto histórico que acabará levando à Revolução Russa? Então, existia lá uma falta de liberdade da maioria da população. A Rússia, principalmente na área rural, tinha um sistema parecido com o antigo feudalismo. Então, existiam fortes tensões no campo, um atraso tecnológico muito grande também na região do campo, na região rural. O czar não admitia nenhum tipo de crítica, então ele reprimia duramente toda e qualquer oposição. A população tinha más condições de vida, então era comum a fome, o desemprego, os salários baixos, as pessoas que trabalhavam muito e não tinham condições de sobrevivência. E dentro desse contexto destaca-se um partido, que era o Partido Social Democrata Russo, que começa aí a fazer algumas críticas, sofre uma série de perseguições e vários de seus líderes, inclusive, são exilados, fogem do país para não serem presos, tá? A oposição está dividida em duas correntes. Então, nós temos, de um lado, os bolcheviques. A palavra bolchevique significa maioria. Esse grupo do Partido Social Democrata, o grupo bolchevique, tinha como líder um homem chamado Vladimir Ilyich Ulyanov, mas ele era conhecido como Lenin, tá? E ele defendia a ideia de que só era possível uma mudança na situação russa através de uma revolução armada. Ele não acreditava que a diplomacia levaria o país a algum tipo de mudança. Ele representava os setores mais baixos da sociedade, então a população mais pobre. Por outro lado, nós temos uma segunda corrente, que são os mencheviques. Mencheviques significa minoria em russo. O líder dos mencheviques era um cara chamado Plekhanov.
E esse Plekhanov defendia a ideia de uma negociação, tá? Uma negociação pacífica para atingir aí a melhoria da situação da população. Ele não representava a população mais pobre. Os mencheviques eram os representantes da burguesia russa, então pessoas que eram classe média, tá? Então não eram os mais pobres, por isso que eles não eram a maioria, eram a minoria. E como acontece então os fatos que vai desembocar na Revolução? Em 1905, a Rússia havia sido derrotada numa guerra contra o Japão. Então essa guerra foi uma guerra por territórios, os japoneses derrotam os russos, a população é ainda mais oprimida porque toda guerra envolve despesas, e aí um grupo de operários insatisfeitos com as más condições de vida fazem uma manifestação pacífica em frente ao Palácio de Inverno da cidade de São Petersburgo, que é uma das sedes do governo russo na época. Então, o objetivo era entregar um abaixo-assinado ao imperador, reivindicando aí melhorias de condições, tá? Que já que a situação já era ruim antes da guerra, ficou muito pior depois, porque além de serem derrotados, a população ainda teve que arcar com os custos dessa guerra. Toda guerra envolve uma série de despesas, você armar soldados, mantê-los lá e tudo mais. E o czar não quis ouvi-los. Ao invés de pegar o abaixo-assinado ou de saber do que se tratava a manifestação, ele deu ordem para que o exército massacrasse os manifestantes. Então, esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento e foi um dos episódios mais tristes dentro da Rússia até aquele momento. Temendo uma revolta popular, porque a reação do povo de indignação foi muito grande, o czar então convoca o parlamento russo. Então ele permite que hajam eleições e que o povo eleja os seus representantes para o parlamento, dizendo assim que seria possível ouvir e atender parte das reivindicações da população. É fato que esse parlamento, que é chamado de Duma, era apenas uma coisa decorativa, era uma forma de tentar ganhar tempo com a população, porque o imperador não vai ouvir o parlamento, tá, gente? Então, era de fachada uma monarquia constitucional, mas de fato era o czar quem continuava a mandar no país. A atuação do parlamento era extremamente limitada, tá? Com o início da Primeira Guerra Mundial, o que o imperador pensa? Bom, então agora eu vou ter uma outra distração. Eu coloco o país na guerra, e se eu conseguir aí mais territórios, talvez eu consiga aí até uma certa melhoria para o meu país, mais riquezas e tudo mais. Então ele coloca a Rússia na Primeira Guerra Mundial ao lado lá da Tríplice Entente, então lutando ao lado de França e Inglaterra, e acreditando que o resultado dessa guerra viria rápido e que traria os efeitos aí de alegrar a população, talvez criar uma cortina de fumaça para que eles esquecessem um pouco dos problemas internos, já que continuavam com más condições de vida, já que o parlamento não conseguia alterar nada, tá? Então, a situação da Rússia antes da Primeira Guerra Mundial já era essa. Um país com resquícios, restos ainda do sistema feudal, atrasado, um país que tinha uma grande parte da população vivendo muito mal e com uma monarquia que se dizia constitucional, mas de fato era uma monarquia absolutista. Quando a guerra começa, os russos vão entrar nessas batalhas, e a guerra se estende durante aí anos, a situação da Rússia vai ficando cada vez pior. Chega ao ponto dos soldados russos lá no fronte de batalha não terem mais suprimentos, não terem mais munição, então a situação vai ficando caótica, tanto fora, no caso lá daqueles que estão na guerra, quanto internamente, dentro do próprio país, porque eles estavam tirando o que já não tinham para poder mandar para os soldados que estavam nos campos de batalha. É esse o contexto onde nós vamos ter o regresso aí dos exilados
dos líderes exilados do Partido Social Democrata. Em fevereiro, os mencheviques, lembrando que os mencheviques são aqueles que representam a minoria, tá? Eles começam a se aproveitar aí de uma série de movimentos operários que começam a fazer greve, a população começa a sair às ruas já inconformada com a fome, com o desemprego e com tudo que assolava o país de forma pior agora, porque durante a guerra a coisa vai ficando mais séria, já são 3 anos de guerra, porque começou em 1914, nós já estamos em 1917, e aí os mencheviques aproveitam esse movimento, dão um golpe, retiram do trono o czar, que era o Nicolau II, e assumem o país. Isso em fevereiro de 1917. Então essa já é a revolução que vai implantar o socialismo na Rússia. Não, não é. Essa primeira fase, que é a fase de fevereiro, quem toma o poder são os mencheviques, eles são os representantes da burguesia, não se iludam. Quem tem alguma coisa não quer dividir. Então, não é uma revolução socialista. Nessa primeira fase, forma-se um governo provisório, sob a chefia aí de Kerensky, que era um dos líderes do partido menchevique, que começam a governar o país, só que eles se recusam a retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Significa o quê? Que eles vão implantar algumas reformas, mas não vão melhorar a vida das pessoas. A coisa continua do mesmo jeito, eles continuam na guerra, as pessoas continuam sem emprego, continuam passando fome, os soldados continuam a morrer ou a se entregar muitas vezes, para se renderem para não morrerem, porque já não tem mais munição nem nada. E aí, nesse momento em que a coisa ainda continua nesse conflito interno, Lenin volta para a Rússia e começa a fazer uma série de discursos chamando a população para uma nova revolução. Isso vai culminar com o movimento de outubro de 1917. Então, os bolcheviques, lembre-se, os bolcheviques são a maioria da população, os mais pobres, seguem Lenin e, seguindo lá o lema de paz, terra e pão, e também todo o poder aos sovietes, os sovietes eram comitês operários, espécies de sindicatos que agrupavam lá os trabalhadores por categorias. E aí, seguindo Lenin, em outubro de 1917, os bolcheviques tiram os mencheviques do poder e dessa vez sim, tomando o poder, eles dão início à implantação do que eles chamavam do sistema socialista, tá? Então, no dia 25 de outubro, operários e camponeses, sob a liderança de Lenin, tomam o poder. Os bolcheviques começam distribuindo terras entre os camponeses e a transformar em propriedade do Estado bancos, estradas de ferro, indústrias. Era a implantação do que no sistema socialista chama-se de implantação da chamada ditadura do proletariado. Então, eles acreditam que nesse primeiro momento, tudo que gera riqueza tem que passar a ser do Estado, do governo, tá? E Lenin vai assumir a liderança desse governo. Quando isso acontece, ocorre uma guerra civil. Os revolucionários bolcheviques, líderes do Exército Vermelho, vão ter que enfrentar o exército dos mencheviques, que foram recém-retirados do poder. Então, era o exército vermelho contra o exército branco. Para evitar aí uma tentativa de retomada do poder pelo czar, uma das primeiras coisas que os bolcheviques fazem é assassinar o czar, a czarina, que era a esposa, e todos os seus herdeiros, tá? Então, a família imperial russa ela é massacrada, eles são assassinados com a Revolução de Outubro, que é a Revolução Bolchevique, e a Guerra Civil termina com a vitória do Exército Vermelho, o Exército Bolchevique, sob a liderança de um homem chamado Trotsky, que era o braço direito de Lenin, era o comandante das tropas, beleza? O que acontece? Para poder implantar o socialismo, e lembrando que o socialismo é só a primeira fase, vocês
quando eu pedi que vocês pesquisassem, vocês devem ter visto isso. Lenin precisava primeiro equilibrar a economia do país. Então, eles depois, enquanto ocorre a guerra civil, enquanto eles massacram a família imperial, a Rússia assina o tratado de saída da Primeira Guerra Mundial, e aí Lenin vai se concentrar agora em equilibrar as finanças. Como que eu vou dividir riqueza se o país não tem riquezas a serem divididas? Então, ele cria a NEP, NEP, que se chama Nova Política Econômica. Lenin dizia que era necessário dar um passo atrás para depois dar 2 passos à frente. Por que ele diz isso? Porque a NEP tinha muitas características inicialmente capitalistas. Então, de fazer as indústrias se modernizarem, produzirem para vender cada vez mais, a modernização da agricultura, do campo, a mecanização desse processo produtivo. Por quê? Tudo isso são características capitalistas, porque ele tinha necessidade de primeiro fazer o país crescer, produzir, para depois se falar, olha, então agora vamos dividir as riquezas, tá? Então, Lenin cria a ANEP, coloca essa política econômica em pauta e dá continuidade à reforma aí, que faria com que a Rússia crescesse e muito. Aí, dando continuidade ao processo de estatização, ele começa então a colocar tudo que é produtivo, tudo que produz riqueza sob propriedade do Estado, porque o objetivo era, primeiro, o país passou a produzir riquezas, então atendeu-se à demanda da população que não está mais passando fome. Tudo pertence ao Estado, então todas as fábricas, todas as escolas, todas as ferrovias, tudo que gera algum tipo de renda. Acumulou-se essa riqueza, então agora vamos dividir igualmente entre todos. Isso seria a fase final, que seria a implantação do comunismo. Só que nós não chegamos até aí. O que acontece dentro da Rússia? Implanta-se o socialismo, onde tudo passa a ser do Estado, começa a se juntar essa riqueza, mas não se chegou a ter essa igualdade, essa divisão da riqueza. Porque Lenin fica doente, ele teria deixado já por escrito que queria que Trotsky assumisse o seu lugar, só que Stalin foi mais esperto, acabou dando um golpe, exilando Trotsky, e quem assume o poder com a morte de Lenin é Stalin, e Stalin torna-se um ditador. Então, Stalin jamais implantou o comunismo na Rússia. Ele cria a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Que vai agrupar uma série de outros países à Rússia sob a liderança de Stalin, né? Mas eles nunca foram comunistas. Eles pararam lá no sistema socialista. Para os membros do governo e do partido, igualdade na riqueza. Para a população, igualdade na pobreza. Quer dizer que para a população russa, a implantação do sistema socialista não trouxe grandes vantagens, mas Stalin se tornaria, dentro da Rússia e dentro da União Soviética posteriormente, um dos maiores ditadores socialistas de sua época. Tá? Stalin vai perseguir, vai torturar, vai matar, não vai admitir oposição. Então ele faz coisas aí tão ruins ou até piores do que o próprio czar já havia feito. Então a Revolução Russa, num determinado aspecto, transformou a Rússia em União Soviética e transformou a União Soviética em potência mundial, mas era uma potência rica com uma grande maioria da população pobre. Ah, então isso que é comunismo? Não, isso não é comunismo, isso foi socialismo. E o socialismo criou muitos ditadores e muitas distorções dentro do que seria de fato o comunismo. E aí, na próxima aula, nós damos continuidade discutindo mais essa questão de socialismo, capitalismo, comunismo, para vocês entenderem. Se tiverem alguma dúvida em relação a este conteúdo, enviem perguntas, tá bom? Fiquem bem. Tchau, tchau, pessoal.